Olá, mais uma dica para o seu Maurício Macedo. Função exponencial, a aula 2. Hoje vamos trabalhar com a equação, ok? Lembrando que a função exponencial, nós já vimos y igual a x, ou seja, a variável está no expoente. Normalmente o x está lá no expoente. Alguns exercícios, nós temos que saber trabalhar com a equação exponencial. Exemplo, se tem uma função exponencial nesse estilo aqui, y igual a 2x. Digamos que na questão a gente deu o valor do y. E diz que o y é igual a 32. E quer saber qual é o valor do x. Como é que eu vou resolver isso? Troco o y pelo valor que a gente deu. No caso, 32. Ok? Então, que era y igual a 2x, vai ficar 32 igual a 2x. O segredo da equação exponencial está em você achar a base que você vai trabalhar. Normalmente é uma base pequena. Nesse caso, você está enxergando 32 de um lado e o 2 do outro. Então você escolhe a menor base. Normalmente é um número primo. 2, 3, 5. E outra base que a gente trabalha muito é a base 10. Okay? Então eu vou fatorar. Uma observação que vocês têm que ter dentro de função exponencial é saber trabalhar fatoração. Isso é muito importante. Se tiverem dúvida como se fatora, é só procurar meu vídeo sobre fatoração. Eu tenho um vídeo explicando sobre essa parte. Então vamos lá. Como é que se fatora um número? Vou pegar o 32 e vou sair dividindo. Coloco uma barra e vou dividindo por números primos. 32 é par, divide por 2. Dividir por 2 é achar metade, né? Metade de 32, 16. Dá para dividir por 2 ainda? Dá, porque é par. Então, metade de 16, 8. 8 divide também por 2, que vai dar 4. 4 divide por 2, que dá 2. E 2 por 2, que dá 1. Pronto. Terminei a minha fatoração. Isso vai me servir para quê? Aqui eu consigo enxergar a base. Ou seja, consigo chegar à minha base menor, que é o 2. Então aqui o 2 está se repetindo quantas vezes? 5. Então 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. 2 elevado a quinto. Então eu vou substituir 32 por 2 elevado a 5, igual a 2 elevado a x. Pronto, deixei a mesma base. Eu consigo resolver a equação quando eu deixo a mesma base. O que é que eu vou olhar agora? Se as bases são iguais, esses números só vão ser iguais quando os expoentes também forem iguais. Então agora nós vamos trabalhar com os expoentes. Eu chego à conclusão que 5 de um lado é igual a x do outro, que são os expoentes. Ou seja, estou igualando os expoentes. Você iguala os expoentes. Cheguei à conclusão que 5 é igual a x, ou mesma coisa que x igual a 5. Pronto. Determinei o valor do x que eu queria. Então, se o x for igual a 5, eu chego no valor da função igual a 32. Então, aqui eu estou usando o processo de equação exponencial. Vamos ver um outro exemplo. Está aqui. 2 elevado a 2x menos 2 igual a 16. Ok? Então, vou olhar para a base e observo. O menor número é 2. Então, provavelmente a minha base vai ser 2. O que é que eu faço? Pego o número maior, que é 16, e vou fatorar. Divide por 2, 8. Divide por 2, 4. Divide por 2, 2. Divide por 2, 1. O 2 se repetiu quantas vezes agora? 4 vezes. Então vamos para a equação. Então igual 2 elevado a 2x menos 2 é igual a quem? Em vez de 16, eu coloco 2 elevado a 4 agora. Ok? Tá a mesma base? Tá. O que é que eu faço? Iguala os expoentes. Então o expoente de um lado é 2x menos 2 e o expoente do outro lado é 4. Observe que isso aqui é uma equação do primeiro grau. Então a função exponencial ela vai buscar de você, se você sabe conhecer equação do primeiro grau e equação também do segundo grau. Isso é muito importante quando você estuda função exponencial.
Então vamos lá. Como é que se resolve a equação do primeiro grau? Tudo que tem letra para um lado e o que não tem letra para o outro. Eu vou deixar o 2x do mesmo lado e o menos 2 eu vou passar para o outro lado mudando de operação. Era negativo, vem para cá, positivo. Não esqueça das operações inversas. Subtração é inversa da adição e adição é inversa da subtração. Mesma coisa com a multiplicação. É inverso da divisão e a divisão é inversa da multiplicação. Isso é base na equação do primeiro grau. Continuando, 2x igual a 4 mais 2 dá 6. Ok? O x já está sozinho? Não. Quem está com ele? O 2. Como é que a gente lê isso aqui? 2 vezes o x. Ou seja, o 2 está multiplicando. A operação inversa da multiplicação é divisão. Então, se o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 6, que já estava, dividido por 2, que vai dar 3. Pronto. Achei o valor do x. Seria a solução dessa minha equação exponencial. Então, aqui você precisa de equação do primeiro grau. Outro exemplo. Um exemplo básico que você tem que lembrar. Base 10. Isso aqui você usa bastante também na equação exponencial e na função exponencial. Então, eu tenho 10 elevado a x ao quadrado igual a 10.000. Olhou 10, errou 10, lembre da base 10. Então, requisito uma questão dessa é você lembrar a base 10. É você lembrar que 10.000 tem quantos zeros? 4. Então, vai ser 10 elevado a 4 positivo. Agora, lembre que o expoente pode ser positivo ou negativo. Como não tinha vírgula, positivo. Se tivesse vírgula, negativo. Então, você tem que lembrar esse requisito que é base 10. Se tiverem dúvidas, no meu canal também tem uma aula só sobre base 10. Continuando. Então, já sei que 10.000 é 10 elevado a 4. Então, vou substituir aqui. 10 elevado a x ao quadrado é igual a quem? Em vez de 10.000, agora é 10 elevado a 4. Tem a mesma base? Tem. Base 10. O que é que eu faço? Igualo os expoentes. Observe que eu tenho uma letra elevado ao quadrado, elevado a 2. O que é que você tem que lembrar numa questão dessa? Equação do segundo grau. Como é que se acha as raízes da equação do segundo grau? Se você não lembrar também, dentro do meu canal também tem uma aula só sobre equação do segundo grau. Toda essa base vocês encontram no meu canal, professor Maurício Macedo, ok? No caso, Maurício Macedo. Como essa aqui é uma equação de segundo grau simples, não preciso achar o delta, não preciso jogar na fórmula para achar as raízes. Como é que eu resolvo uma equação dessa simples? Para tirar esse quadrado, jogo uma raiz dos dois lados. Raiz de x ao quadrado é x. E vou achar a raiz de 4. Lembrando que quando você acha uma raiz, ela pode ser positiva ou negativa. Então, no caso, poderia ser mais 2 ou menos 2. Lembrando que é uma equação do segundo grau. Ou seja, você tem duas raízes teoricamente. Solução da equação. O x poderia ser 2 positivo ou o x poderia ser 2 negativo. Okay? Como é uma equação de segundo grau, você tem que achar duas soluções. E às vezes você tem que fazer o teste lá no início para ver se a solução negativa vale para essa equação. Ok? Então, isso é base para vocês entenderem a equação do segundo grau. Muito usado dentro do quê? Da função exponencial. Então, espero que você tenha entendido essa dica. Até a próxima dica, professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.